áudio liberado, tá no ar. Graças a Deus, boa noite. Eu quero convidar você a participar conosco do nosso primeiro programa e agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de vida. E nosso novo canal, né? Como diz os nossos amigos, Tô na Fé Podcast. De repente eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho convicção e certeza que Deus está na sua vida e a fé que você está carregando dentro do seu coração vai fazer você vencer aquilo que você precisa vencer. Estamos aqui, nosso pastor Lua Christian, né? Acredito que muitos já conhecem, também com o nosso pastor Breno, uma bênção de Deus, e também o nosso bispo Emerson Monteiro, um grande amigo de longas datas, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui nos ajudando. E vamos lá, gente. Vou começar aqui por esse amigo que eu admiro muito a sua fé, e desde a vez que ele esteve conosco na nossa igreja, eu pude sentir o Espírito de Deus sobre a vida dele. E eu vou depois, ao decorrer, vou contar um testemunho que aconteceu de uma pessoa. Então, fique à vontade. Eu quero dizer a você, o programa é para que pessoas possam ser alcançadas mediante a fé que nós vivemos. Pastor Breno. Ô Bispo Henrique, é uma honra, viu, estar com o senhor aqui nessa noite, pois tenho a certeza que os meios de canais que a gente tem disponível, creio que Deus há de visitar várias pessoas. Amém. Deus tem dado oportunidade, né? E essa oportunidade nossa de a gente agarrar, pois tenho a certeza que esse bate-papo, esse momento de falar um pouco mais, não só da nossa fé, mas das experiências que a gente tem diante de Deus, acredito que vai despertar a fé de muita gente. Eu tenho a certeza que é o início, Bispo Henrique, é o início de muitas coisas que há de acontecer. Amém. Ao decorrer desse teu programa, que eu tenho a certeza que o Tô na Fé podcast vai ser algo tremendo e vai abalar muitas vidas. Recebemos em nome de Jesus. Nosso amigo Bispo Emerson Monteiro, fica à vontade, meu amigo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus possa abençoar esse início, que eu creio que grandes coisas o Senhor lhe fará nesse lugar e através da sua vida, Bispo Henrique, em nome do Senhor Jesus. Amém. E pastor Luan, né? Eu quero louvar a Deus, né? Eu creio que muita gente que não conhece a fé, né? Que vem através da palavra de Deus, através da vida de cada servo, de cada homem de Deus e mulher de Deus que vão sentar nessa cadeira, né? E vão poder falar, compartilhar a sua fé, a sua experiência com Deus. Muita gente que não está na fé vai vir para essa fé, né? Bispo Emerson, pastor Breno, Bispo Henrique vão poder participar dessa fé junto conosco. Amém. Pastor Breno, quanto tempo você está em ministério já? Porque você é bem novo, né? É bem novo, 28 anos, né? E de fato eu tive encontro com Deus com 12 anos de idade, eu e minha família, e desde lá para cá a gente tem levado a fé a sério, e a gente tem carregado muito testemunho, né? Minha mãe é pastora e eu carrego essa sina de pregar o evangelho, de levar Cristo, de falar do amor, das experiências, e Deus tem surpreendido, bispo. Amém. Com coisas grandes, Deus tem feito maravilhas, e é um prazer. A verdade, minha vida é essa. E a gente sempre briga com o bispo, a gente sempre conversa e fica falando que a gente não presta para outra coisa a não ser falar do amor de Cristo. Se pegar a gente para fazer outra coisa, a gente até tenta, mas não é aquela nossa vocação, não, né? Dá certo. Nascemos para isso, né? É isso aí. Você falou uma coisa muito interessante, porque quando a gente ama, o bispo, ele sempre fala uma coisa que ficou gravado, ele joga no estado sempre, que podem falar dele, mas que não mexa na obra, né? Que não atrapalha a obra de Deus. E infelizmente nós vemos num momento que as pessoas, elas atrapalham, elas muito atrapalham, infelizmente, né? Nós temos mais pessoas para derrubar do que levantar. E é triste, porque a gente sabe que não é fácil. 28 anos servindo a Deus aí ainda, com 12 anos já de chamada, eu acredito que já está deixando muita coisa de lado para servir ao Senhor. E não é fácil, né? Apesar de tudo, a gente ama, mas as maiores decepções que eu acredito que nós temos não é com as pessoas que nós ajudamos. Eu sempre digo isso. Então eu admiro, né? Apesar eu tenho 30 anos, né?
E eu também, acho que desde os 15 anos já pregando a palavra do Senhor. E eu amo realmente, mas não é fácil. A verdade, a caminhada com Cristo, a gente vamos se encontrar e se envolver com vários tipos de gente, né? Sim. Vai ter pessoa ingrata, vai ter a pessoa grata, e de fato isso faz parte do nosso ministério. Sim. Não é só bonância, tem que ter as guerras, tem que ter as decepções, porque o ministério é forjado nisso. O ministério não é forjado só no bater as mãos na costa. Sim. O ministério não é forjado em paparicação, mas o evangelho é formado nisso, frustração, percas. Sim. Tanto que a Bíblia vai dizer que cada renúncia que temos é uma oportunidade de Deus nos entregar algo melhor. Então é perdendo que a gente ganha. E aí o nosso ministério, de fato, como é o ministério de cura, libertação, revelação e palavra que não pode faltar, a gente é muito bombardeado no mundo espiritual, só porque não basta, Luan, ser no mundo espiritual, tem que ter também no mundo físico, porque vem da gente menos espera, vem de pessoas que um dia a gente ajudou, e vem das pessoas que um dia a gente ajudou, né? Mas a gente não pode ligar para isso. Nosso alvo é Cristo, e eu sempre digo em minhas ministrações que Cristo não é que é igual, mas é como se fosse um copo de água cheio de água. A gente enche a água no copo, ou seja, se encheu esse suco aqui, esse copo de suco, a minha preocupação é de levar esse copo até do outro lado e não deixar derramar o suco no chão, porque o meu alvo é o suco, o meu alvo é não deixar o suco cair. Sim. Então assim é Cristo. Quando a gente começa a olhar e ter foco, e olhar e dizer, o meu foco é Cristo, não tem difamação, não tem calúnia, não tem ingratidão, não tem nada, porque o nosso foco é Cristo. E muitas pessoas precisam entender isso, porque tem gente que tem levado o evangelho como brincadeira, como moda, como diversão. Por exemplo, se você for olhar agora esse período de férias, o bispo é testemunha, ele é pastor de igreja, né? Eu já sou itinerante, mas se você for olhar agora... Vamos falar sobre isso. Pois é, falar até período agora de julho, férias, as igrejas secam, porque pessoas são inchadas, pessoas não estão sendo sólidas. Porque quando eu acredito que a minha vida é em Cristo e não por pessoas, não tem barreira, não tem momento, não tem empolgação que vai me tirar do foco com Cristo. Eu entendo assim. Verdade. É muito interessante, porque você falou uma coisa que o nosso compromisso é de levar a palavra do Senhor, acertando ou errando, né? Porque as pessoas muitas vezes elas querem olhar as nossas vidas e querem buscar a perfeição. Perfeição. Só que não existe, porque na verdade nós somos humanos. E ainda também estamos vivendo guerras, né? Só que ninguém consegue entender isso. Mas o mais interessante que eu sempre digo, que Deus, ele sabe quem ele chamou, né? E se nós estamos aqui hoje, nós já vamos entrar num assunto bem interessante, se Deus, ele permitiu que nós estamos onde nós estamos hoje, é porque ele acredita em nós. E o Bispo Emerson eu já conheço há um tempinho, né? Isso aí. Esse cara, gente, eu sempre digo, e quando eu falo, eu respeito muito ele, porque eu vi ele crescendo, né? E não estou falando de estatura, viu? Eu estou falando de ministério, né? Eu acho que eu já conheço o quê? Uns 6 anos, 5 anos, acho que 6 anos por aí, acredito que sim. Ou mais. E ele eu digo que ele é a correria da vida, né? E é muito admirável. Porque as pessoas às vezes não acreditam que vai dar certo. E olhando para você hoje, vendo aonde você tem chegado, aonde vai chegar, é muito maravilhoso. Eu acredito que muita gente deveria se espelhar nessa fé, nessa chamada, nessa vocação. Porque tem muitas pessoas, pastor, que têm vocação, mas não querem padecer. Porque o evangelho nos faz padecer, né? A gente chora, a gente ri com pessoas, as mesmas que nos fazem rir, nos fazem chorar. As mesmas que nos abraçam, elas são as que nos batem. Então, qual a sua idade, pastor? 24 anos. Meu Deus amado. 24 anos, pastor presidente de ministério. E o que foi mais difícil para ti até o dia dessa caminhada? Tudo que você já passou e tem passado. Superar tudo. Os desafios da vida, da família. Porque eu comecei com 8 anos pregar. Meu Deus. 9, 10 anos já estava viajando. E ninguém era crente, só eu em casa.
Meu Deus. Tudo começou no período de julho de EBF. EBF. E Viu a aquela importância, semente da EBF foi plantada no meu coração e aqui eu tô hoje. Meu Deus, é muito forte. E tipo assim, a tua vontade era só ser itinerante, um pregador? Na época, acredito que se espelhando no Silas, no Max Feliciano, né, nesse povo aí abençoado, você já tinha esse interesse de ser pastor presidente de obra ou foi naturalmente? Sempre tive vontade de ser missionário, né? Para viajar. Eu sempre falava assim, eu quero só pregar para um lado, para o outro. Mas chegou um período na minha vida que o Senhor teve que parar, fechar todas as portas, todas as agendas, para me entender aonde é que Ele queria que eu estivesse, que era pastoreando, estar na frente de um rebanho. E eu imagino que é uma mudança muito radical, né? Porque você viver ministrando a palavra sobre uma igreja e outra, e quando você vai cuidar de vidas, e qual a maior dificuldade que você tem hoje em cuidar das vidas? O que você vê que é mais difícil? Qual é o momento que você é saber analisa? lidar com a ingratidão, né? Hoje, a gente ajuda, a gente que é pastor ajuda, cuida como filho, alimenta, dá o pão espiritual, ajuda no que é preciso. E o mais dolorido é quando aquela ovelha acha que já pode caminhar sozinho. E ali entra a ingratidão. É a parte mais difícil de um pastor, porque todo pastor que é pastor de verdade, ele não aceita perder nenhuma ovelha. Verdade. E quando alguém sai do pasto, é como se estivesse arrancando algo do seu coração. E essa é a dor que eu tenho sentido e sinto quase todos os dias. É muito forte. Eu acho que ele falou algo que acho que toca no nosso coração, né? Que eu também sou pastor presidente da igreja acho que você foi muito direcionado por Deus, porque quando alguém diz que não vai mais ou que não quer mais, parece que o mundo aquele dia ali ele vai acabando. E o senhor até tenta, não, tudo bem, tá na benção, mas a dor aqui, só Deus sabe a dor que fica no coração. E é isso, o mais difícil, é superar essa dor e ter que continuar em frente. E muitas vezes tem que ver voltando depois, né? Isso. Aí o trem é diferente, a gente tem que amar, a gente tem que cuidar. Perdoar. Muitas vezes, porque eu sempre digo que a gente perdoa pessoas todo dia. Mas pessoas nos perdoar é muito difícil, né? É como eu volto a dizer, nós somos humanos, erramos. Mas a gente aprendeu a perdoar. Agora, infelizmente, nem todo mundo consegue perdoar, né? Verdade. E analisando o que ele falou, é fato. Estar na frente de uma igreja tem que amar a Deus e as pessoas, porque tem momentos na vida que eu não sei se... Acho que o pastor Breno deve ter passado ao ponto, mas o bispo sim. Às vezes dá vontade de pegar a pessoa assim, né? E dar uma sacudida, expulsar uns e outros coisa ruim da pessoa. Porque você fala, você ajuda, você direciona, e a pessoa faz tudo o contrário. E é uma situação muito difícil, né? Porque cada ser humano ele tem uma personalidade diferente, né? Sim. Então, o pastor ele é um psicólogo, Sim. né? Lidar com pessoas é isso. Mas antes de abrir o ministério, eu fiquei 30 dias no monte e a minha oração era só para Deus preparar o meu psicológico, a minha mente, porque eu sabia que ia haver muitos desafios, decepção, traição. Mas o que tem me deixado de pé é olhar para a cruz, né? É a fé. Fé. Forte. É por isso que nós estamos de pé. E meu pastor, eu já passei um tempo de itinerância assim, mas foi bem rápido. Porque eu sempre fui muito... A minha estratégia sempre foi igreja local. E eu sei que eu digo porque eu já passei muitos perrengues. E qual foi uma guerra que você já passou assim, por aí? Olha, tem um ditado no mundo, né? Que quem vê os close não vê o corre, né? Sim, sim. E a verdade é que muitos vê nossos patamares, nossos momentos bons, dentro de avião, estado para estado, mas não sabe como é o bastidores, né? Não sabe como é a guerra. Porque tem lugares que a gente é bem recebido e tem lugares que a gente não é bem recebido. E a gente tem muita experiência, eu digo por mim, por lugar que a gente é até rejeitado. Sim. Né? Lugares que a gente passa, e eu louvo a Deus por isso, porque tem que fazer parte. Verdade. Tem que fazer parte. A gente não veio para agradar. O mundo a gente não veio para agradar. E aí, minhas experiências difíceis
são incontáveis, são várias, viu? Mas uma que te marcou, teria alguma assim? Uma marcante, olha, eu estava em Rondônia, no início da minha chamada, no início... Longe. No início da minha trajetória, fiquei em Rondônia. E eu tive uma experiência que eu entendi que era a minha preparação com Deus. Eu fiquei uma semana dentro do hotel e ali eu só me alimentava do café do hotel porque eu não tinha um centavo no bolso para comprar um almoço e eu só ia comer depois da ministração do culto à noite. Então, ou seja, fui convidado para uma igreja com a responsabilidade do pastor todo, porém o pastor fez descaso. E foi uma prova que eu passei 40 dias em Rondônia, que eu me lembro que quando eu voltei para casa, que era período final de ano, período festivo, né, Natal, Ano Novo, e esses 40 dias eu entendi que era experiência. Mas a gente sabe que quando a gente vai fazer a obra de Deus, a gente entende o quanto a gente vai ser honrado. Sim. Mas eu entendi que ali era um começo, que não era para esmorecer. Era Deus me dizendo: o que tu vai enfrentar vai ser pior. E aí, vai querer ou não vai? Porque, como minha mãe sempre diz, nossa terra, a nossa cidade, a nossa casa, ou melhor dizendo, a casa dos outros não é nossa casa, a cidade Sim. dos outros não é nossa cidade, a cidade dos outros é desconhecido. Então Deus me preparou nesse ambiente e foi uma semana que ninguém sabia. Todo mundo via eu pregar, todo mundo via eu viajar, mas não sabe as lutas que a gente estava passando. Imagina. Fora outras perseguições, pessoas se levantando, ameaças de morte, porque é algo que incomoda muita gente, é algo Sim. que não aceita, pessoas acabam não aceitando, mas por amor ao evangelho vale tudo. Porque eu tenho a certeza que assim como Cristo, Paulo e outros homens da fé, homens que foram usados, instrumento de Deus, tiveram a perseguição, porque a gente não pode ter, né? E estamos de pé. E a fé nos sustenta, a fé nos coloca de pé. E é isso que faz a gente continuar. Pregar esse evangelho, falar desse evangelho, é isso que faz a gente permanecer de pé, falar do amor de Cristo a toda criatura. A gente precisa entender que, eu sempre digo que chegar, eu posso dizer onde, graças a Deus tem abençoado a todos nós que estamos aqui hoje, né? Mas todo mundo passou uma guerra, né? Sim. Eu acredito, e você daí de novo pregando, qual foi a experiência que você teve, assim, que você diz: meu Deus, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo, não é pra mim? Teve alguma? Viajando. Viajando. Na missão como missionário foi em Natal. O pastor simplesmente me recebeu, me colocou no hotel e esqueceu ali o vaso. Eu fiquei ali tão triste, tão aborrecido, que eu preferi sair do hotel. Eu fui pra rodoviária e eu dormi naquela noite na rodoviária. Meu Jesus. E depois do culto, ele desligou, né? E ali eu me senti um produto. Eu acredito que muitos itinerantes se sentem assim, um produto. Após o culto, sente assim, um descartável. O povo ali já desufluiu do vaso. Sim. Tu já orou, tu já bradou, tu já deixou Deus te usar. Já né? Fez uma fila gigante. Já orou por todo mundo, né? E ali eu me senti um descartável. Saí de Natal para Fortaleza chorando, dizendo: Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu tenho casa, tenho minha mãe, né? E isso, bem mais novinho, dormi sozinho na rodoviária. E o pastor nem sequer pediu perdão depois. Eu mandei foto, ele nem fez caso, porque na mente dele, ele já tinha me recebido, ele não tinha mais que se preocupar comigo, né? Eita situação. Agora eu fico pensando, né? É uma situação assim melindrosa, porque as pessoas, parece que elas não entendem a vida, né? Porque imagina tirar alguém do seu lugar de conforto. Você vai ser boca de Deus para muitas vidas. Porque eu vou falar por mim, quando tem pessoas que vão pregar na igreja, onde a gente confia o altar, a gente fica tão em paz. Porque aquele fardo, né, daquele culto que é pesado, porque você vai... Gente que trabalha na área de libertação, quando eu vejo lá, o Breno vai pregar, o pastor Breno vai pregar, o bispo vem pregar, coisa boa, né? Aí você imagina você ficar em paz, quando você acabar o culto, você é descartado. Cara, eu acho que é por isso que eu abandonei a itinerância. Na verdade, a gente como pregador,
eu como na parte de itinerância, a gente passa por demais disso. Tem pastor que não liga, é só aquele momento e acabou. Sim. Certa feita eu estava em Canaã dos Carajás, aqui mesmo, no sul do Pará, e eu estava conversando com o pastor. Eu disse, pastor, ser pregador é bom, ser itinerante é muito bom, porque eu digo assim, há duas maneiras da gente conhecer o mundo todo, o Brasil todo, a nação toda, duas maneiras apenas, tu sendo milionário e sendo missionário. E eu sou missionário, não sou milionário. E Deus tem me levado a cada estado que muitas vezes eu tenho um centavo no bolso. E eu chego em lugares e eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E ali Deus envia pessoas para cuidar. Sim. Muitas vezes não é pastor, são outras pessoas que Deus prepara tudo. Na verdade, ambiente. a grande maioria não são pastores. Não são pastores, entendeu? Então eu entendo que é cuidar de Deus. Então eu estava em Canaã dos Carajás, eu falei com o pastor, a gente conversando de boa, eu disse, itinerância é bom, mas tem assim como tem os seus pós, tem os seus contra. E a parte do contra é que a gente se torna descartável, como o bispo falou, se torna descartável. Porque às vezes a gente é chamado para aquele evento, acabou o evento, já era, só vai lembrar de ti no próximo evento, só vai lembrar de ti quando for fazer outro movimento. Não tem aquela amizade, não é algo sólido. Né? E quando eu falei para esse pastor, inclusive é o pastor Bertone da Cidade de Madureira, e ele falou, eu senti tocado nisso, que até o dia de hoje é bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tu tá? Como é que tu tá? Tá passando bem? É uma amizade que eu criei. Então, são pessoas que a gente conhece, eu tava até vindo pra cá e tava conversando com o bispo. Bispo, a gente conhece tanta gente, a gente é envolto de muitas pessoas, mas no mesmo tempo somos sós. Sim. Porque a itinerância é isso. A itinerância te traz solidão. E eu sempre digo que quando tu tá na itinerância, tu tá longe de tudo e de todos. É você e Deus. É igual Davi no pasto. É igual Davi cuidando das ovelhas. Não tinha pai, não tinha mãe. Sim. Mas é uma preparação. E eu entendo que a itinerância é bom, é os melhores altares do Brasil, os melhores lugares, os melhores ambientes, os melhores voos, mas tem os seus pós. Já passou 21 dias, uma semana, 2 semanas, um mês fora da família, sem ver os filhos, sem ver casa, tudo amor à obra, tudo amor à palavra, as melhores de data, tu tá longe, dia das mães, dia dos pais, as datas. Eu digo que itinerância é isso. Se a gente não tiver uma vida reta com Deus, a gente acaba sendo esquecido. O meu filho Gabriel, quando ele logo veio ao mundo, eu não estava pregando. Dói, né? E dói porque, imagina, né? Tudo que você quer tá ali, e aí eu longe. Tive que vir, já cheguei já no final de tudo. A gente entende que tudo que a gente vive hoje, né? Porque, graças a Deus tem dado providência, mas só Deus sabe o que cada um já passou, né? Eu vejo que servir a Cristo, eu digo por mim que deixei pai, mãe, família, tudo, e vim pro Pará, né? Não é fácil. Não. A minha maior, eu sempre digo, às vezes a mãe conversa comigo, ela diz, filho, tu não tá bem, às vezes parece que você tá triste. Eu digo, mãe, eu só precisava resolver algo da minha vida, e resolver era estar perto de vocês. Porque é família. Eu digo para ela, eu queria poder se transferir tudo que eu consigo aqui, né, para me poder ficar perto, ter abraço, ter o almoço, ter a janta. No dia do meu aniversário, o voo foi um dia antes, ia fazer aniversário, tive que vir. E a itinerância não precisa de muito, né? É pouco só. Sim. Né? A gente fica em tanto lugar, em tanto ambiente, a gente tem tudo no lado, mas sempre aquele vazio, porque sempre falta algo. É bem difícil, né? Porque é como você falou, pastor, as pessoas elas gostam do movimento, mas elas não gostam de quem faz o movimento. Essa é a grande verdade. O que é isso? Elas gostam de quando você é usado por Deus. Elas gostam quando você tem uma revelação, né? Elas gostam quando você abre a boca para cantar, abre a boca para profetizar. Mas se você não tivesse isso, aí um ponto. Será que você teria os mesmos Estaria lá. Eu tava discutindo, quando eu falo discutir é conversar com um pastor, São Paulo. Uhum. E eu cheguei com ele, como tive uma liberdade por liberdade, eu disse para ele, eu só tô aqui da forma que Deus me usa. Uhum. Porque se eu não tivesse
o dom que Deus tinha me dado, Sim. eu não estaria aqui nunca. Forte. Muito menos sentado na tua mesa, jantando com o Senhor. Então sabe, é aquele produto do meio. Sim. Para algumas pessoas nós somos assim. Vamos chamar o Emerson, o ditado parece, vamos chamar o Emerson no meio dos crentes, porque o Emerson vira. Porque o Emerson, entendeu? Faz o negócio abalar, porque tem isso, tem aquele negócio, sabe? E se o Emerson não tivesse? E se eu não tivesse? Será que a gente estaria lá? Será que os melhores e os maiores altares estariam nos chamando para estar? Então, sabe, às vezes há um interesse do povo. Eu acho que é um interesse geral, né? Infelizmente. Geral. Porque eu digo, tem pessoas que a gente vai visitar, bispo, e a pessoa, ela pergunta geralmente, tem algo de Deus para me falar? Acho que vocês devem ver muito isso, né? Que oram por revelação também. Eu acho que muitas vezes tem gente que olha, tu tem algo de Deus. A gente não tem nada. Mas a pessoa sentindo que tu tem. Mas eu tô sentindo que tu quer falar, né? É uma pressão muito... Eu digo que estar na nossa cadeira é uma pressão muito grande, né? Porque eu fico imaginando ter que subir em cada altar, cada lugar e ter que pregar a palavra do Senhor, sempre uma palavra diferente, algo novo. E perguntar algo pro bispo ali, mas apesar das lutas que você já enfrentou, desde essa data de muito tempo pregando, mas foi com uma coisa boa que você viveu, que de repente você lembre até hoje. Eu acho que eu vou lembrar uma que eu não vivi em tudo com você, mas eu observei, estando em Macapá, se encontramos por um acaso ali, né? E você lembra? Um cara muito querido em Macapá. Então acho que pro cara ter aquele respeito, aquele... Eu sou sincero, eu já viajei por vários lugares, mas ver o que eu vi naquele momento, você parecia um político, né? Foi muito forte aquilo em Macapá. Macapá, sempre, né? Foi Macapá. Sim, eu sempre falo que onde eu chego, Deus me dá pai, Deus me dá mãe, Deus me dá irmãos, né? E tem muitos lugares do Brasil que a gente é bem recebido com bastante carinho, né? E o povo de Macapá tá tudo aí, em peso, né? Nos acompanhando. Que benção. E eu amo essa cidade, né? E eu sempre falo que eu particularmente, é algo meu. Quando eu vou viajar por aí, eu não gosto de ficar em hotel pra mim não ficar sozinho. Eu sempre gosto de ficar em casa, né, de alguém. Diferente do nosso Brenão aqui, né? Só fica nos melhores hotéis. Isso aí e foto na piscina, né? Sempre. Eu sou mais povão, gosto de estar ali no meio da galera, né? Comendo com todo mundo, e às vezes a gente chega naquele lugar e a pessoa, meu Deus, ele vai ficar em casa. Aí acaba vendo que a gente é povão, né? E isso é muito gratificante, o amor do pessoal, né? Às vezes a gente se torna mais abraçado pelo de fora do que pelo de dentro. Sim. Né? Mas algo em especial, assim, que te marcou, por exemplo, um presente, teve alguma coisa que realmente você sentiu naquele momento, Deus, eu tô no lugar certo, tô no caminho certo, é isso pra minha vida? Teve, há 3 anos atrás ou 4, eu estava em São Paulo e eu tinha conhecido uma irmã num culto e no outro dia era meu aniversário. O pastor da igreja, o apóstolo, só falou assim, amanhã é aniversário do missionário. Aí ela só ouviu, aí ela falou assim para ele, apóstolo, eu quero levar ele para jantar. Então ali, eu não conhecia ninguém, então eu achava que ali não ia ter nada, né? Acabou o culto, a gente foi pro restaurante, chegou lá, tinha um bolo, tipo, são as coisas simples, eu vejo Deus nos detalhes, é nos simples, não é no muito, é nos detalhes que eu vejo Deus. E ela tá até aqui acompanhando, que foi a Tereza, né? E dali em diante ela se tornou uma mãezona para mim. Que benção. Eu imagino você sem nenhuma ideia. Sem nenhum parente, só com o convite do pastor da igreja, né? No dia do meu aniversário, mas após o culto eu vi o cuidado de Deus. Deus é bom. Isso é muito gratificante. Que benção. E você, meu pastor Breno, teve algo assim que te marcou? Eu quando pisei a primeira vez em São Paulo, que eu digo que São Paulo, tá lá, né? eu digo que São Paulo foi a cidade onde abriu o ministério. Sim. Foi ali mesmo que fez sol para tudo. E não duvidar que você vai ter uma igreja lá, né?
Eu creio. Tá bom, vamos crer nisso, né? Valente de Deus. Hashtag. E eu, quando eu fui a primeira vez em São Paulo, fiz o convite, né? Isso nunca vou me esquecer, nunca. Tanto é que foi o pastor Eliseu Virgínio que foi um autor de abrir as portas de São Paulo, pastor presidente na época de Santa Bárbara do Oeste de São Paulo. Hoje em dia está em Pernambuco. E quando eu pisei em São Paulo, eu pisei a minha primeira agenda em São Paulo. A primeira agenda foi em São Paulo. E eu saí de casa, né? Tudo preparado, com R$80 no bolso, na carteira, nunca vou me esquecer isso, na carteira R$80. E eu nunca tinha pisado em São Paulo, não sabia o que era São Paulo, não sabia da forma que era São Paulo. Meu voo era para Guarulhos. E quando eu cheguei em Guarulhos, né? Antes de chegar em Guarulhos, cara, fiz aqui o check-in em Belém, despachei a mala. E quando eu despachei a mala, eu não sabia que era pago, nunca tinha andado de avião. E eu não sabia que era pago para despachar a mala. Ou melhor dizendo, o excesso me fez pagar a mala. Filma isso aqui ninguém sabe. E eu não sabia que era pago. O Fuxico Gospel tá aqui, ó. Sério aqui. E eu não sabia que era pago. Deus abençoe eles. E quando chegou lá, aí a mulher disse, só tem que pagar porque deu excesso de bagagem, né? Aí eu perguntei quanto. Ela disse 80. O meu único 80 que tava na carteira. Aí eu disse, agora lascou. Já aconteceu a experiência, né? Comigo. Já. Aí meus únicos R$80 eu paguei. Quando eu paguei, eu disse, Senhor, como é que eu vou para São Paulo liso, sem nada, né? E meu voo era para Guarulhos, e para onde eu ia era interior de Campinas. Então Guarulhos para Campinas é 2 horas, fora lá para outra cidade é mais 1 hora, então 3 horas de tempo. E eu fui na fé, crente, né? Crente, primeiro amor, afoito para fazer a obra de Deus. Que era uma fichinha. Era uma fichinha, não era nada. E tá liso, sem nada. Aí eu cheguei em São Paulo 6 da manhã, eu disse, e agora? Frio, foi essa época agora do frio, inclusive lá tá frio agora. Aí saí do aeroporto, fui no rumo do ônibus, né? Só que eu não queria perturbar ninguém. Eu não queria perturbar pastor, não queria perturbar ninguém. Só avisei que tinha chegado 6 horas. Aí falaram pra mim assim, ó, fica aí, porque é pra pegar um ônibus liso. Pra pegar um ônibus aí pra te vir pra Campinas vir pra cá e tal, e nós pegamos na rodoviária. Aí já tinha um descaso, né? Mas enfim. Aí eu fui caminhando, eu disse, Senhor, e agora? 6 da manhã eu não vou perturbar ninguém, minha mãe tá dormindo, não tem como depositar, naquele tempo tinha nem Pix, era depósito em conta. E eu disse, agora, minha mãe tá dormindo, 6 da manhã e tal. E eu caminhando, saindo da porta de Guarulhos, caminhando para pegar o ônibus, né? Quando nessa caminhada, eu olho pro chão, vejo a nota, 4 notas de 20, né? E era a mesma 4 notas que eu tinha dado lá no aeroporto. Mas detalhe, eu vi ela abaixo, assim, normal. Só que eu fiquei em dúvida de pegar. Porque eu me lembrei das pegadinhas de Silvio Santos, né? Aí eu disse, rapaz, isso aqui é pegadinha. Acontece muito lá. Tá entendendo? Aí eu disse, isso aqui é pegadinha, eu vou pegar, os caras vão puxar, não quero não. Aí eu fiquei assim, será? Eu fiquei olhando pra lado e pro outro, vi se tinha algum fio, não tinha nenhum fio, eu botei o pé. Quando eu botei o pé, eu disse, não tem ninguém, vou pegar. Peguei o dinheiro e botei no bolso. Só que eu não sabia a quantia. Aí quando eu fui caminhando, fui pra fila do ônibus. Isso é fé, cara. Tô falando sobre fé, aquilo que o teu podcast não é. Não tinha nada, né? Não tinha nada, cara. Aí eu, como não quis nada, peguei a mão, botei a mão no bolso, tirei o dinheiro, fui ver 4 notas de 20, a mesma que eu tinha dado lá no aeroporto de Belém. As 4 notas de 20, R$80. Aí eu disse, cara, é Deus. Eu nem mais nem menos. E eu disse pra Deus, podia ser um pouco mais não. E paguei a passagem, fui pra Campinas, fui pra Santa Bárbara do Oeste, cheguei em Santa Bárbara, eu ia atender 3 agendas, 3 igrejas. Uma era comunidade, outra era pentecostal e a Madureira. As 2 fecharam, ficou só a Madureira. Eu disse, agora lascou. O que eu vou fazer aqui em São Paulo? Que eu vim para atender aqui, as 2 cancelaram, ficou só a Madureira. Chegamos no culto, antes de ir para subir no altar. Aí o pastor conversou comigo, e aí como é que tá? Que ele me conheceu, o pastor presidente, né? Porque eu fui indicação. Gostou de mim, antes de tudo, gostou de mim. Foi com a minha cara, um homem sério, muito legal. O pastor Eliseu Virgínio, muito top. Amo ele de coração. E ele disse, como é que tá a tua agenda aqui? Eu disse, pastor, vim aqui, cancelou 2, ficou só a de vocês. Aí ele disse, é de Deus, porque essa pentecostal, essa Madureira aí, essa comunidade aí, fechou porque é Deus. Aí ele pegou, chamou o obreiro dele, pegou uma caneta, pegou um papel e começou a escrever. Hoje tu vai pregar aqui, amanhã tu vai pregar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, sem consultar ninguém.
um mês de agenda. Tu não tá entendendo? Um Deus mês te de agenda. apresenta, né? Tá entendendo? É aquilo que você falou, que a gente não precisa se apresentar. Existem portas, mas existem chaves. Existe chaves. E ele começou a fazer agenda de um mês. Você não tá entendendo? Fica um mês sem trabalho. Ele olhou pra mim e disse assim, e aí? Precisa de mais? Quer ficar mais um mês? Eu disse, não, pastor, chega, eu preciso voltar pra cá, tenho família e tal. Então ali marcou até hoje a minha vida, Isso cara. foi em? Santa Bárbara de São Paulo. É essa porta, ou seja, 2 se fecharam, uma permaneceu, Deus fez abrir 30 portas, que é um mês, né? E até hoje, cara. Em São Paulo, piso em São Paulo, viajo em São Paulo, e é lá que é a porta de oportunidade pra mim. Tem algum estado do Brasil que de repente você não tenha ido, tem vontade de ir? Ou? Olha, Goiás, ainda não fui em Goiás, tenho vontade de ir em Goiás. Santa Catarina, tenho vontade de ir. Na verdade tem uns estados que eu ainda não fui ainda, né? Ainda não fui ainda, mas eu sei que Deus vai me fazer chegar lá. Com certeza, tudo no tempo certo, Verdade. né? E agora te perguntar uma coisa, e dentro de tudo isso que você já viveu, Breno, que é muito Sim. importante a gente ouvir isso. Você voltaria atrás e disser, não, eu não vou viver algo novo? Ou Olha. realmente tu entendeu, compreendeu e quer isso para tua vida até a volta de Cristo? Olha, você falou uma coisa que mexe, viu? Que mexe. Tanta coisa que a gente já perdeu nessa vida, e que às vezes quando eu fico nos meus momentos assim, a sós com Deus, eu digo, Deus, se fosse para dar uma segunda chance, eu não queria, porque é uma coisa árdua. Eu não sabia que ser pregador, carregar a palavra, ser itinerante, ser missionário, ser um porta-voz de Deus seria tão difícil assim. Porque lá atrás a gente é menino, a gente fica Sim. afoito, a gente quer, a gente se encanta, a Não gente tem se dívidas, inspira. não tem nada. Não tem nada, a gente se inspira nos homens maiores aí. E quando a gente tá na realidade, né? Eu já me deparei com muitos homens de Deus, amigos meus, que falam assim, ó, sai disso. Itinerância não é futuro. Itinerância não dá aposentadoria. Itinerância não flui. Só que eu entendi que é a minha chamada, Henrique. Eu larguei emprego, larguei faculdade, larguei uma vida social. Eu tinha uma vida social, larguei tudo só para estar na itinerância, só para viajar. E até o dia de hoje, cada mês, cada dia eu vejo Deus cuidando, Deus tratando, Deus sustentando. Quando eu penso que não, Deus está dizendo sim. E Deus surpreende cada dia. Eu tenho algo para dizer para ti, então continua nisso, porque Deus está nisso. Eu creio. Porque se Deus não estivesse nisso, tu não estava onde você está hoje, né? Porque muitas pessoas querer uma coisa, eu sempre digo isso. As pessoas querem o que você tem, as pessoas querem o que você compra, o que você ganha. Só que Deus, ele não vai fazer de qualquer jeito. Se você está onde você está hoje, eu sempre tenho um espelho como a vida do Bispo Hermes. De onde ele veio, de tudo que ele passou, é impossível dizer que Deus não está sobre o que ele está fazendo. Isso eu sempre alego isso por onde eu passo. Estava numa reunião com amigos, alguém falou, eu digo, o cara tem coisas que pessoas não têm há 5 anos, há 10 anos. Então, eu acredito que você deve ser muito também apaixonado por essa, eu posso dizer, essa direção que Deus te deu e essa confirmação. Porque eu sempre digo que tem pessoas que dizem assim, eu estou na prova. É prova um dia, prova 2 dias, prova 1 ano, mas a prova nunca sai. Né? Eu não acredito nisso. O erro está na pessoa. Exatamente, ou não foi chamada para aquilo. Porque com toda a humildade, que eu vejo muitas pessoas, eu tenho até amigos que às vezes estão desesperados financeiramente para pagar porta de igreja. E alguns chegam até um desespero de não ter o que comer. Né? E eu entendo que existem momentos da nossa vida que a gente passa por um aperto. Mas quando eu observo que esse aperto, essas mesmas pessoas, elas nunca saem, o que Deus está tentando dizer para elas? Né? Novas oportunidades. Exatamente. Trilha, né, outro caminho. Vente força, né? Deus que nos perdoe, porque às vezes a gente tem uma direção de fé, de vida, um pouquinho diferenciada. Por quê? Às vezes a gente já fica observando pelas formas das pessoas se autoconvidando para pregar na igreja. Né? Eu nunca vi isso de vocês. Isso né? é demais, né? Nós somos amigos há um tempão já e
Coisa mais difícil é pedir pra pregar na tua igreja. Não, na verdade, quando você foi lá, foi porque realmente aconteceu. Verdade. Né? Com o Bispo Hermes é a mesma coisa. A gente geralmente se vê assim muito rápido e já estamos juntos. A última vez que a gente se viu foi no monte, não foi? Foi. Tava orando. Então, tipo, é muito importante essas pessoas que de repente estão ouvindo nós, que com certeza tem pessoas que querem pregar, ser pregador, ser pastor de igreja. Gente, primeiro pedem muita confirmação de Deus para ver se é isso. Porque eu já vi muita gente entrando em depressão porque não conseguiu pagar porta de igreja, não conseguiu comida para os filhos, não conseguiu uma gasolina para pôr na moto, né? Nós não somos melhor que ninguém, nós somos iguais. Só que eu entendi que nós que estamos aqui, nós recebemos uma chamada de Deus. É uma preparação, né? Uma preparação. Tem gente que já, tipo, olha, já quer. Eu tenho muitas pessoas conhecidas, não amigas, mas conhecidas, que hoje em dia se tornou frustrado. Exato. Uns foram pau banda, uns se desviaram. Sim. Forçar uma coisa. Cara, se não é pra ti, a vocação não é pra ti, procura outra coisa. Claro. Entendeu? Eu vou dizer, eu fico preto de raiva, cara. Que tem gente que quer forçar um negócio, não é. Meu irmão, tu não nasceu pra isso, meu. Tenta outra coisa. Sim. Entendeu? Sim. Mas não é isso, não atrapalha quem tá querendo fazer. Aí é frustrado, acaba queimando, Exato. acaba falando mal, criticando. Você quer ver uma coisa? Você pega um ministério que ele foi aprovado por Deus, quando ele tá dentro de uma casa. E vamos pegar o exemplo, o teu exemplo, né? Eu ouvi até de pessoas, menino, não vai pra frente. Com toda humildade, quando eu já sabia que ia pra frente, desde o dia que eu te visitei numa igreja, e Deus me entregou. Eu falei pra ti dentro de um carro, não sei se você lembra ainda, te prepara, você abre uma igreja. Acho que depois, nem um ano depois, aconteceu. Você vai, aí ele, bispo e tal, meio que desconversou ali, eu digo, fica em paz. No tempo certo, Deus vai te exaltar. Então, quando eu vi que Deus ele começou já a dar direção para ele, era uma, eu não sei se era uma casa, era um terreno, o que era aquilo lá, estava pipocado de gente. Uma cozinha. Uma cozinha, né? E aí daquela cozinha, hoje você foi está com o endereço? 8 de maio, 520, entre o Menino Deus e Souza Franco. Chega na igreja do homem abençoado, que disseram que não ia passar de um mês, né? Com um som maravilhoso. Então, Já vai pra 2 anos? Vai para 2 anos agora. Em Ministério novembro. Profético Valente de Deus, né, bicho? Ministério Profético Valente de Deus. E assim, observando, né, tudo isso que você já viveu, acredito que muita gente dando para trás nessa época. Acho que acho que Breno e mais alguns amigos bem íntimos seus, que deveriam te dar muita força. Porque deve ter sido um momento de... Né? Era 12 dizendo abre e 100 dizendo não abre. Tu vai se frustrar, tu não nasceu pra isso. E o que você diz pro 100 hoje? Oi? O que você diz pro 100 que... Hoje eu trabalho em silêncio e deixo os frutos falar por mim. É forte. Né? E 12 falava abre e 100 falava não abre. Teu ministério sempre foi viajar. Teu negócio é pregar, cantar e viajar. Mas não é para estar dentro de uma igreja. Tu não tem estrutura para isso. Tu não vai ter uma estrutura financeira para montar uma igreja, né? E hoje está ali a nossa sede, caminhando para 2 anos. O poder de Deus tem se manifestado naquele lugar. Projeto de abrir em outros lugares também, né? Sim, a gente está abrindo agora esse mês em Tucuruí. Já é uma semente lá da nossa igreja, né? Em julho, agora final de julho. Quer abençoar o pastor Breno para ir para São Paulo? Já falei de falar? Vamos levar ele para lá. Eita, glória! Quer me ver longe mesmo, né? E é bem interessante, né? Eu, apesar de eu ter um bom tempinho de ministério também, mas eu realmente reconheço e sempre vou reconhecer que apesar de todas as guerras que nós vivemos, não desista, porque Deus é contigo. Apesar de tudo que você venha viver, às vezes a vontade que nós temos de deixar, abandonar tudo, largar todo mundo, tipo, excluir o número de todo mundo, quando a gente... Sim. Todo mundo é, né, força da expressão. E seguir a vida, mas na verdade, como o pastor Breno disse, a gente não sabe viver mais sem isso. Eu lembro que eu peguei uma disciplina uma vez do meu pai, né, pastor Leandro, disciplina, tá? E eu, no culto, né, ele disse, ó, você tem que fazer a disciplina, cumprir a disciplina na igreja. E aí na hora que começava a cantar, louvar, a hora da revelação, da oração, a minha mãozinha correndo para querer orar, não podia, né? Então acho que são coisas que a gente passa na nossa vida que a gente entende que a gente não consegue viver mais
sem estar, né, completamente voltado à obra de Já é Deus. dependente, eu particularmente, eu já não me vejo fazer outra coisa. Outra coisa eu não consigo me ver. Benção. Que não seja isso que eu faço todo dia. E a família do bispo é tranquila, porque até então, antigamente, não sei agora, eles não eram cristãos. Hoje eles Estão caminhando. Estão caminhando. Estão caminhando com Jesus, né? Foi muito difícil, né? Minha mãe não era crente, casa era um bar. Minha mãe era a dona do bar. Então era mais difícil, né? E hoje minha mãe é uma das maiores intercessoras do meu ministério, né? E hoje ela está caminhando do meu lado. Isso é muito gratificante. E a tua mãe, pastor, ela sempre apoiou teu ministério? A minha mãe é pastora, né? Mas viajando mesmo, ela dizia vai. No início, ela ficou com medo. Mãe, né? Mas depois que ela viu que o negócio ia fluir, hoje em dia, ela é uma das patrocinadoras, né? Que bênção. Eita, glória. É mesmo, é? Chamar ela pra vir no culto nosso lá, né? Patrocinar. Dá o zap dela. Não, é de Deus. Produção, pega o Tem zap profeta da casa. ali. Minha mãe é... Cara, minha mãe é tudo. Pastor, o que vocês que são pastores já há um tempo, né? Apesar de jovem, mas todos têm sim uma experiência grande. Sim. Né? O que você diria para essas pessoas, para esses jovens, esses pastores que estão começando agora? Qual é a direção que vocês dariam a eles, né? O que vocês diriam? Permaneçam, apesar de tudo que vocês viveram. O que você diria para pessoas que já chegou com você dizendo eu prego, eu quero pregar? O que você... Posso falar? Você fala, para, bispo. Olhar para a cruz, né? Eu falei isso ontem de madrugada. Se eu tô aqui até hoje, foi porque eu não olhei para o homem. Eu não olhei para a dificuldade. Eu olhei para a cruz. E quando a gente olha para a cruz, a gente entende que ela que nos sustenta todos os dias. Ainda que chega aquele dia que você fala assim, eu não vou mais pregar. Sim. Passa 30 minutos, tu já tá com saudade. Porque aquilo é mais forte, né, do que você. É o poder do altar de Deus. Que bênção. E você? É interessante, eu estou falando isso, eu me lembrei de um versículo na Bíblia que muito me apego. Isso faz bem também para quem está iniciando, para quem deseja. João 20:19 vai dizer assim: chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, ou seja, fechadas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E o que eu acho interessante é nisso aí, que o medo, a vontade de parar vai ter, a vontade de desistir vai ter. E os discípulos estavam com medo dos judeus, porque a ordem era parar com tudo, a ordem era matar todos, né? E eles fecham a porta e ficam com medo. Medo do perigo, medo do desconhecido, medo de como vai ser, medo do que vai encarar. Sim. Mas Cristo chega no meio e Cristo dá uma ordem dizendo: a paz seja convosco. Amém. Eu acho tão lindo, Bispo Henrique, que no meio do nosso medo, que no meio das portas fechadas, sempre vai ter a paz de Jesus. Amém. Sempre vai prevalecer a paz dele. E é isso que me faz caminhar todo dia. É isso que me faz seguir todo dia. É entender que ainda que as portas venham estar fechadas, que ainda que o medo venha me tomar, glória, mas tem uma voz me dizendo: eu estou contigo, a paz está contigo e não te preocupa que eu estou no controle. Você já está na unção, né? Olha por essa mulher aqui, pedir oração. Rosiane Matoso, sim, pede oração pela família Matoso da Silva e por uma cirurgia que irá fazer. Mediante a essa palavra, amém, mediante todo o medo, aleluia, que quem sabe deve estar circulando na tua casa, quem sabe o medo tentou até mesmo tirar a tua paz. Eu quero repreender a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
a porta que estava fechada, o medo que quis trazer para a tua alma. Em nome de Jesus, decretamos nessa noite, Aleluia. em uma só fé, Glória que a a Deus. paz de Cristo possa habitar nessa Aleluia, casa, Jesus. que a paz possa alcançar a saúde, que a paz possa alcançar a restauração desse homem, que Deus possa entrar com providência no meio da tua família e da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Hoje, antes de vir, uma irmã falou assim, ela viu, né, as informações, e ela disse, eu tive com esse pastor, ele é uma bênção na oração por cura. Como é bom você ouvir isso, né, antes de sair de casa. Você vê que você realmente está inserida com pessoas que realmente amam o reino e tem chamada para o reino, né? Porque eu pude ver ali o amor que ela demonstrou, né, o respeito, e eu fiquei muito feliz. Eu digo, ele é uma bênção mesmo. Aí me lembrei de um certo, a Sandra, não sei se ela está conosco, mas se ela estiver ouvindo, ela vai até confirmar. Você teve certa feita na igreja e você entregou uma revelação para a vida dela, e você até falou que tinham feito algo sobre a vida dela, para ela, sobre a cabeça, que ela tinha uma dor muito grande, e naquele dia ela foi curada. Olha que bênção. Né? Eu acho que eu nunca te contei isso. Não, nunca. Né? Acho que eu nunca te contei esse testemunho. Então, é tão bom você saber que você tem a chamada para isso. Quando você coloca os seus vídeos lá, os cadeirantes, né? E é natural, Henrique. É natural. forte. A gente não. Eu falo por mim, eu Sim. não vou num culto assim, porque hoje vai acontecer isso. Hoje eu quero, não. É natural. É primeiro porque a maior vontade de curar pessoas não é nossa, porque Não é nós não nossa. temos isso de nós não teríamos nada disso. O maior, eu digo que o compromisso é Deus. É Deus que tem interesse de curar pessoas. É Deus que tem interesse de libertar pessoas. Eu digo sempre às pessoas, não vão em busca e parece que vão, sabe, é o meu fim. Não, o fim não existe para Deus. O fim é o começo. Foi um começo. Né? Então, pra Deus não existe fim, Deus não existe morte, Deus não existe, acabou. E o fim é o melhor. E o fim é o melhor, né? Porque com Deus não existe nada disso. Então, quando pessoas que vão até os altares das igrejas em todo o mundo, em todo o Brasil, precisam entender que o milagre já foi conquistado na cruz do Calvário. E há um desespero muitas vezes. A gente entende porque a gente de repente não está passando a mesma guerra que aquela pessoa passou, mas se a gente for focar, o maior, a pessoa que realmente quer curar as pessoas é Deus. Por isso que ele diz assim, que ele morreu, né? E pelas suas pisaduras somos sarados. Então, vai pro altar. Tá com câncer, tá com lepra, tá com tudo que você A tiver. Bíblia diz que os sinais seguiriam ao Sim. crer. E Marcos vai dizer lá em 19, Sim. versículo 23, se creres, tudo é possível Sim. ao que crer. Então, a nossa fé tem que estar acima da nossa necessidade. Sim. Bispo, quando eu coloco a minha necessidade acima da minha fé, eu dizendo que eu não vou conseguir, dizendo que a minha luta é maior, eu não vou conseguir mesmo. Verdade. Porque o nosso culto é aqui dentro. Não é aqui dentro que funciona, é aqui dentro. Verdade. Romanos 12 diz isso. O culto é racional. Exato. É aqui dentro. É aqui que vai dizer quem é tu. É aqui que vai dizer quem sou eu. Verdade. Se aqui está dizendo que eu vou conseguir, ponto, acabou. Não tem barreira, não tem demônio, não tem nada que vai impedir. Se aqui dentro está dizendo que eu sou rico, ponto, acabou. Eita Deus, Se aqui dentro diz que eu sou próspero, ponto, acabou. Agora, acordar cedo e dizer que eu sou miserável, desempregado, que nada vai fluir, que a minha família é uma derrotada, que eu não vou conseguir, meu irmão, tu tá dizendo pra ti mesmo, e aí vai ser aquele, ponto, acabou. Não adianta, e nem adianta oração, né? Não adianta oração, porque tu mesmo tá dizendo. É determinação. É né? determinação. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, o poder da vida e da morte está sobre nossa língua. Então eu determino o meu futuro. Sou eu que determino como é que vai ser o meu dia. Nós temos esse poder, né? Temos esse poder. Foi dado na nossa boca, está na Bíblia. Ó, quem tá desempregado, né? E precisa de um emprego, primeira coisa que você tem que fazer é acordar cedo, né? Acordar cedo. É uma Porque atitude. senão o negócio não vai fluir. Ah, mas eu vou na igreja, o senhor orar por mim, pro bispo orar. Não precisa vir, irmão. Não precisa ir na igreja, não. Se você levantar cedo, a Bíblia já está falando, né? Então, as pessoas precisam ter uma direção, é muito mais real, porque às vezes as coisas, eles querem impor tudo que é espiritual, e nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Né? Tem coisa, bispo, que eu vou fazer, tem coisa que o senhor vai fazer, tem coisa que é Deus para fazer. Exato. E eu começo a entender
E eu tenho que entender, e o povo tem que entender que está nos assistindo, que a gente tem que começar a fazer divisão. Sim. Paulo vai dizer, em todos os dons que buscais, buscai primeiro o entendimento. Sim. Porque é uma guerra dentro de nós. O que vai prevalecer? A nossa voz, a voz do diabo ou a voz de Deus. E a gente tem que saber lidar com essas vozes. Um dia desse, lá na igreja, alguém disse, pastor, o senhor profetizou que pessoas iam arrumar emprego, eu ainda não arrumei. Fiz uma pergunta, eu digo, fiquei pensando, né? Eu digo, mas poxa, aí o Espírito Santo de Deus já me direcionou. Porque a gente tem coisa que a gente, não é nem revelação, é percepção. Eu falei pro mesmo, eu disse, essa semana você acordou que hora? Mas quando? Eu digo, não, vou te fazer você melhor. Segunda, terça e quarta você acordou que hora? Pastor, eu fiquei dormindo até, acho que umas 2 horas da tarde. Eu digo, não espere revelação para você arrumar emprego. Né? Porque as pessoas, elas estão tão dependentes que elas querem tudo na mão. Né? Aí eu fico imaginando, se o senhor chegar com a igreja que chegou, eu acredito que o senhor não ficou dormindo até 2 da tarde, né? Não. Porque eu via teu status cedo lá já. Dia e noite trabalhando e às vezes até dormindo na igreja. De noite trabalhando. E quem não acompanhou de perto, acompanhou pelas redes sociais, né? De noite. Então, eu acredito que é por isso que Deus hoje ele tem honrado aquele lugar. Porque quem vê Deus honrando alguém, não sabe o quanto esse alguém já honrou a Deus. Sim, né? sim. Eu quero mandar um abraço aqui pro pastor Max do Corinho, que está aqui com a gente. Benção. O pastor Felipe e Maria Alva da PIB, né, da Igreja Batista PIB em Coraci. O pastor Leandro Gomes também, que é uma grande referência nas lives, Deus abençoe. O Dileno também, que está aí, que faz o personagem da Nanguele, Deus abençoe. E todos que estão aqui assistindo a gente. Deus possa abençoar. Sou fã desse rapaz aí, viu? Não vou imitar não, né? Pelo amor de Deus. Mas, ó, ó, pensa que eu parei na feliz que ele se converteu. Agora, se batizou recente? Se batizou. Olha, eu te confesso que ali é uma virtude muito boa, fazer a gente rir, né? Mas de todas as pessoas que têm entrado aqui, o que deu medo foi o Chico Gospel, né, o pastor Breno? Pastor Luan, vamos cantar um louvor, pastor? Olha, antes de tudo, aqui tá ao vivo, gente, aqui no nosso podcast. Flávio Almeida, Deus abençoe, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar. Tem um povo de Santa Bárbara do Oeste, eu falei Santa Bárbara do Oeste, tem um povo assistindo aqui de lá. Quer que eu volte, rapaz? Teve alguém que falou assim, vou trazer ele em Goiás, aqui. Foi? Falou. Olha que benção. Deus abençoe, que vai me levar aí, hein? Me leva que tô aí. Fala com o bispo. Bispo é minha assessoria, viu? E o bispo falar, tá falado. Gente, é isso. Vamos louvar, né? Vamos louvar uma canção. Quero mandar também um abraço aqui, bicho, pra todo o povo lá da Pratinha. Que tá nos assistindo. Pratinha? Cordeiro, Tapanã. É toda a Pratinha. E pra Cecília também, minha sobrinha. Tá Guamá, aí. né? Povo do Guamá, né? Povo do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tá em peso aí, viu? Eu não tô, né? Tô perdido aqui. Ó, não tá aparecendo Porto a Alegre imagem. tá todo Tem mundo aí. gente de Porto Alegre. Você viu quem é de Porto Alegre? A Luana tá com a gente. Lu, Deus abençoe, ó. Beijo no Mandou coração. no WhatsApp que já tá lá assistindo. Tá bom? Tem mais gente também? Família Valente de Deus, lá de Coraci, o povo de Coraci, Povo Deus abençoado. abençoe. Tem um Gabriel Taumaturgo. Ô, Gabriel, tamo junto, hein? Gabriel, né? Nós temos que ter outra reunião junto. Olha aí. Essa semana, né? Esse menino é de Deus, viu? Gente, também, né, ó, melhor açaí que eu já provei é desse cara aí. É de Chico Deus. Teco, né? Não sei, como é o nome? Chico Açaí e do Teco. Chico e Teco. É Esse top, açaí é bom. viu? É top. O povo do Guamá pode ir. Aprovado. Pode ir sem medo, que o negócio Minha é agenda forte. tá aberta pra isso, viu? Ô, Glória. Vamos lá, Eu pastor? também. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu mais uma chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou.
olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Ô glória! Você se expôs por mim. Aleluia, Jesus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar e vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia, como eu confio. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores, e vou deixar na luz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tão bom poder sentir a presença do Senhor. Eu acho que de tudo que nós já vivemos, tantos bons lugares como os ruins, como os melhores presentes que nós já recebemos, que todos nós que estamos aqui já devemos ter recebido diversos presentes, bispo. Isso aqui, ó. Eu acabei de lembrar a irmã que você orou agorinha, ela que nos abençoou, né? Então a gente já recebeu tantos presentes maravilhosos, grandiosos de muitas pessoas. Mas o maior presente é o Espírito Santo de Deus. Porque o que a gente sente no nosso coração, esse presente, ele é eterno, né? Como o Senhor mesmo disse, nós que já pregamos em tudo que é lugar, quando a gente vê, a gente está só, vem aquela luta, aquela tristeza. Mas é porque, na verdade, às vezes a gente precisa tirar o nosso tempo. Eu sempre digo que o difícil de ser pastor é para quem que vamos contar os nossos problemas. Porque eu acho que todo dia, eu tenho certeza, que todo dia alguém chega contando uma luta, um problema, uma dificuldade. E todos os dias nós temos que dizer, já deu certo, Deus já fez, Deus vai fazer. E os nossos problemas, e as nossas lutas, e as nossas dificuldades. Então acho que só sabe o peso de uma responsabilidade de estar num ministério e largar tudo, né? Como é o nosso caso, eu largar a família, largar tudo, é só por Deus. Porque essa paz que a gente cantou e sentiu, eu pelo menos senti muito aqui agora, e acredito que todos nós sentimos, essa paz ela é que nos faz permanecer. Quando eu penso em desistir, bispo, e pastor Luan, e também querido Breno, eu lembro do meu primeiro amor. Aleluia. Quando eu lembro do meu primeiro amor, eu consigo entender que eu posso voltar a ser quem eu era. Então eu deixo aqui eu acho que eu devo ser um pouquinho mais de idade que vocês, né? Eu acredito até um pouquinho mais de ministério também. E uma das coisas que eu aprendi, bispo, foi não olhar para as pessoas. Mas como assim, pastor? Não olhar quando elas estão nos parando, não olhar quando elas estão colocando nós para trás, não olhar quando elas dizem que não vai dar certo. Mas nós temos que olhar para dentro da nossa vida
Porque dentro da nossa vida a gente tem certeza do que nasceu para fazer. E eu tenho certeza, todos nós que estamos aqui, nasceram para fazer o que estamos fazendo. Porque senão nós já tínhamos sumido. Tantos começaram, não podemos citar nome, mas quantos começaram o bispo? Quantos abriram igreja e fecharam? Tempo de pandemia. Como resistir a uma pandemia sem igreja? Eu que estava começando a internet ainda e nem sabia direito. O bispo aqui sempre foi muito forte na internet, né? O nosso bispo aqui, ele já era... Então, nós resistimos isso, não é porque a gente queria dar certo. É porque nós fomos chamados para dar certo. Então, você que está na sua casa, você que está agora no seu lar, ou no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver. Se você está nesse trabalho, se você está nessa casa, se você mesmo de aluguel está nesse lar, Deus tem preparado você e tem mantido você. Então, se você venceu o mês que passou, eu tenho certeza, você vai vencer, já venceu esse mês, porque Deus está segurando isso. Aleluia. Porque se não fosse de Deus, nós não estávamos aonde estamos. Quantos já tentaram, e quando eu digo quantos, não são pessoas de longe, mas de perto, que tentaram acabar conosco. Quantos? O pastor errou, o pastor falhou, o pastor falou isso, mas não nos derrubaram. Por quê? Porque quem nos levantou é Deus. Então eu quero dizer a todos os irmãos que estão em casa, amigos, o irmão Rodrigo agora do Curuçambá está conosco. Você conhece o Rodrigo? Só ouvindo. Você conhece, nós estivemos pregando lá, ele é irmão de um grande amigo seu. Eu estive lá pregando na... Ah, tá, o Rodrigo do Léo. O Rodrigo do Léo, exatamente. Verdade. Está conosco, um grande amigo. Deus abençoe você e sua família. Então são pessoas como o Rodrigo. Um exemplo, o Rodrigo, quando eu precisei de um automóvel, ele me levou dentro da loja para me abençoar. Então, quando a gente pensa em desistir, olha para um Rodrigo da vida, né? Quem faz isso no tempo de hoje? Difícil, viu? Não é difícil? Quem, quando vê uma guerra que a gente está passando, se propõe a ajudar? Seja lá quando é perto do aluguel da igreja, chega lá quando é perto de uma energia. Quem se propõe a ajudar? Então, se você quer vencer na sua vida, eu vou contar um segredo pessoal que me tem feito vencer na vida. Aleluia. E eu gostaria que você prestasse muito atenção nisso. Eu tenho vencido na minha vida desde o dia que eu saí de Porto Alegre para vir para o estado do Pará. Primeiro que andar sem pai e sem mãe aos seus 16 anos em diante é muita fé. E o que me fez vencer e tem me feito vencer todos os dias que eu acordo, porque a gente vence todos os dias, tá? Não é vencedor quem tem um carro. Não é vencedor quem tem uma casa. É vencedor quem levanta cedo de manhã e está com vida. Aleluia. Né? Então não pense que a casa, o carro, o dinheiro no banco te faz vencedor. O que te faz vencedor é não desistir de onde você precisa chegar. Então, o segredo, e eu vou dizer de uns dos sucessos da minha vida, é não olhar o que as pessoas vão falar, mas olhar o que Deus acha. É não olhar quantas pessoas vão nos colocar para trás, mas olhar como um amigo que eu tenho, Rodrigo, como tantos amigos que eu tenho que acreditam no nosso ministério. Então, se você quer vencer que está em casa, abrace a pessoa que está do seu lado e diga: nós vamos vencer. E quando você entende, como eu entendi, bispo, como eu entendi, pastor Luan Breno, Aleluia. que quando eu deixei tudo, uma igreja maravilhosa que meu pai tem, querida demais, que me amam demais, eu deixei tudo para vir servir a Deus no estado do Pará. Eu disse: só tem um jeito de eu conseguir vencer, é eu amar as pessoas. Quando a gente ama as pessoas, não importando o que elas fizeram conosco ou contra nós, mas entendendo que elas de repente estão tentando nos prejudicar, porque elas já foram muito prejudicadas e as pessoas só dão aquilo que recebem. Cada um dá de melhor que tem. Amém? Então, como eu vi que pessoas já tentaram me prejudicar por diversas vezes na minha vida, assim como vocês,
Eu não olhei com essa pessoa com um olho maligno, porque eu entendi, Bispo Emerson, que tudo que ela entregou ali foi o que ela recebeu. Então, não importa o que você vive, o que você tem enfrentado. O nosso bispo aqui, eu acho que é um dos mais novos que tem conosco, e eu posso dizer que é um dos maiores. Por quê? Porque pelo tempo que ele tem de ministério e o que Deus tem dado a ele. Quando eu reconheço isso na vida dos outros, Deus me dá autorização para permanecer. Porque há muita dificuldade de homem é ver Deus na vida do outro. Os homens têm muita dificuldade, infelizmente pastores. Você raro vai ver, eles querem ver o Silas, o Marcos, eles querem ver tantos outros conhecidos. Mas quando eles estão no lado de pessoas tão abençoadas quanto os outros, eles não dão valor. Só que tem um detalhe. Deus acelera o nosso processo e faz nós chegar com os grandes homens de Deus. Porque a gente consegue reconhecer os pequenos. Eu não sei na sua vida o que você não tem reconhecido em casa. Mas Jesus, quando ele veio à terra, ele reconheceu que o dinheiro, a fama, não era tudo. Tão certo que ele diz que ele deixou a sua riqueza por amor de nós. O segredo do sucesso é deixar coisas que nos beneficiam de lado para beneficiar outras pessoas. E lá na frente, Deus vai entregar o que a gente precisa. Eu acho lindo isso em Deus. Porque às vezes a gente quer muito, mas a gente faz pouco. E na sua casa eu não sei o que você quer, mas se você quer algo hoje, entregue algo. De repente você não abraçou ninguém hoje na sua casa. Eu vivi algo domingo agora. Domingo. Eu conhecendo muitas pessoas, eu me considero um cara muito querido pelas pessoas. E até às 6 horas da tarde, parece mentira, mas ninguém tinha dito que me amava ainda. Acabou o culto, e eu fiquei conversando com uma irmã, com a minha secretária, e uma ligação veio e a irmã me passa o telefone. E ela disse: meu pastor, alguém já te disse que te ama hoje? Aquele momento para mim foi marcante para minha vida toda. Porque nem tudo é uma oferta, nem tudo é um presente, mas tudo é uma palavra. Uma palavra no momento certo, ela tem o poder de manifestar vida dentro de pessoas. E naquele momento, a irmã Socorro, ela disse: pastor, eu te amo. Gente, sabe quando a gente que é pregador e tá na prova, a gente ganha aquele pix maravilhoso que dá vontade de pular? Eu creio nesse pix, Jesus. Eu creio, Jesus. Ganhar hoje, amém. Eita glória. É de Deus, hein? Hã? É de Deus. Eu creio. Eu creio. Foi a mesma coisa que ter me dado um dinheiro tão alto. Porque são as mínimas coisas que Deus está olhando. Pastor, gostaria que você fizesse uma oração pelo povo que está em casa. Eu falei tanto do seu ministério. Vocês não viram o homem orar. O pastor Breno é muito usado por Deus também. Mas o bispo Hermes, como é que você fala que ele é o pastor do... Ele é considerado em Belém do Pará e no Brasil como o bispo da marcha. O senhor confirma isso? É uma das perguntas, né? É o bispo da Eu não marcha. sei, mas quando ele pega o microfone lá, o trem fica muito top, muito abençoado. Tem até a música, né, da marcha, a marcha do bispo. Essa marcha é famosa, viu? Eu não sei porque, né? Não sou muito do corinho aí, de estar no meio, né? Acho bonito. Mas quando o pastor realmente pega ali para fazer o trabalho que Deus confiou a ele, ele faz muito bem mesmo. Irmãos, a gente tem que realmente olhar para os outros, e quando o cara é fera, o cara tem que dizer que é fera e acabou. Acabou, não tem isso comigo. Nós pode ser ruim em tanta outra coisa, né? Eu digo que o Luan é fera no teclado. Eu digo que o Henrique é fera no teclado. Eu não posso nem chegar no teclado porque eu sou ruim demais. Mas quando eu olho vocês, são muito bons. O Breno aqui, ele 1 hora de tempo, se ele for pregar, é muito pouco. Ele tem que ficar lá pra ele, ó. Bora!
E quando ele começa na unção da revelação, que já é 9h30, todo mundo com fome já. É mais Mas uma aí- hora pra revelar. mas é assim, ó. Só que aí o povo gosta, Mas é né? assim, ó. Só que aí o povo gosta, né? Então não tem jeito, não tem como tirar mais o homem É do dali. pé, né? Não, aí não tem, a gente fica. Quando é na igreja do bispo, você fica lá atrás. Amém! Amém! Então vamos orar. Vamos orar. orar. Eu gostaria que você, lógico, deixasse uma saudação de Deus às pessoas e também abençoasse o meu povo lá no Guamá Vamos e em todo o abençoar Brasil. Senhor Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos nessa noite. Você que está em casa também, feche seus olhos. Se ligue com Deus, que onde você estiver, quem sabe você já foi tocado pelo Espírito Santo, quem sabe você é alguém que tem tentado e tem dado errado, né? A Bíblia vai dizer que Pedro, ele passa a noite toda tentando e não consegue nada, mas no outro dia ele vai tentar e vai conseguir tudo novo, tudo de novo, porque é assim que o Senhor faz, porque no lugar da tua frustração, Deus te dará a honra. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu oro por cada vida que aqui está, por cada pessoa que está acompanhando, Senhor, que as tuas mãos, ó Pai, possa visitar cada casa, possa visitar cada família, visita agora, meu Pai, repreende a enfermidade, essa pessoa que tem sonhado em trabalhar por conta própria, essa pessoa que tem se dedicado no seu ministério, tem se dedicado nessa empresa, mas quem sabe, Senhor, as coisas estão travadas, Senhor, quem sabe a frustração, ó Pai, quer tomar conta do coração deste homem, quer tomar conta do coração desta mulher, ó Pai. Eu sei que as tuas mãos, ó Pai, está visitando agora, pois tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, Senhor, e as tuas mãos, ó Pai, está alcançando cada vida, cada casa, a cada lar agora. Meu Deus, abençoa este programa, meu Pai. Fica, Senhor, neste lugar, Senhor. Fica, meu Pai, que possa ser o início, Senhor, de grandes coisas que o Senhor, meu Pai, venha fazer neste lugar, ó Pai. Porque toda árvore grande, Senhor, ela começa de uma semente. E aqui, Senhor, está uma semente, meu Pai, que também está cooperando o teu reino. Abençoa, meu Pai, Bispo Henrique, Pastor Luan, Pastor Breno e todos que aqui estão nessa sala. Que as tuas mãos, ó Pai, possa abençoar em nome de Jesus. Bem, pastor, deixa a saudação aí, abençoa só o povo. Que Deus possa abençoar, Deus possa fazer coisas grandes. E o que foi dito aqui não é como começou, mas é como vai terminar. Amém. O meu Deus, o Deus que eu sirvo é o Deus que Ele prepara a hora certa, o momento certo, o dia certo, para fazer coisas grandes acontecer. Eu profetizo a todos que aquilo que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Eu profetizo que essa semana será uma semana de um tempo novo de Deus sobre a sua casa, Aleluia. sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, você que ficou conosco até agora. Tem milagre, estamos na fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Já? Tô com fome.